Olá, turma, tudo bom? Olha só, nós estamos aqui hoje para fazer o quê? O nosso programa Direto ao Ponto de outubro. E eu tenho a imensa felicidade de falar o quê? Nós estamos completando um ano Direto ao Ponto, tá? Um ano de sucesso, um ano que eu tenho que agradecer a todos vocês que assistem, a todos vocês que fazem comentário, a todos vocês que todo mês fica lá no Face, fica lá no WhatsApp, falando, professor, quando será o próximo, quando será o próximo? E agradecer a vocês pelo quê, gente? Por estar simplesmente conseguindo aproveitar isso que a gente passa aqui, não é isso? E esse Direto ao Ponto de outubro vai ser o quê? Um Direto ao Ponto especial. E especial por quê? Porque nós tivemos agora em outubro, tá, gente, o quê? A consolidação da democracia brasileira. E esse vai ser o nosso tema central deste Direto ao Ponto, ou seja, eleições, não é isso? E por falar de eleições 2014, nós vamos começar a falar o seguinte, ó, que saiu dados recentes agora sobre desigualdade de gêneros e nós vimos mais uma vez que a mulher brasileira, ela está o quê, gente? Em posições desfavoráveis quando se fala na questão relacionada com a política, não é isso? Então o que aconteceu? Nessas eleições agora nós percebemos que praticamente não aumentou a participação feminina, tá? Na vida política desse país. Apesar de ter uma lei que determina que os partidos políticos têm que ter no mínimo 30% dos candidatos do sexo feminino, o que aconteceu na hora da eleição mesmo, essas mulheres não são o quê? Votadas, não é isso? E se me pergunta, se o Brasil tem imensa maioria de mulheres, o que é uma maravilha, diga de passagem, por que mulher não vota em mulher? Qual a razão disso? Gente, isso é uma razão que é muito mais histórica, que a mulher, na verdade, não está participando da vida política, a mulher, na verdade, não participa dos sindicatos, não participa dessa representação e, mais ainda, que os partidos políticos não colocam nos seus quadros o que? Essas mulheres, não é isso? Então nós tivemos apenas, olha só, apenas, em 2010, 45 mulheres na Câmara Federal. Agora nós temos 51, aumentou 6. Quer dizer, é muito pouco, não chega a ser 10%, uma vez que somos o quê? 513 deputados aqui, não é isso? Pior ainda, vamos lembrar que em 2006 foram eleitas 4 governadoras, tá certo? Em 2010 caiu para 2 e agora em 2014 somente uma governadora foi eleita em Roraima e aí tem mais um detalhe que, gente, ela entrou para substituir, tá, o marido, não é isso? E aí foi eleita. E substituiu o marido por quê? Porque ele morreu? Não, porque ele é ficha suja no caso aí, tá vendo? Então, quer dizer, olha só como é que se comporta o eleitorado brasileiro, como é que está a situação da mulher na política aí. Mais ainda, no Senado houve um pequeno avanço, de 10 senadoras para 12 senadoras, no caso aí, ou seja, mesmo assim a participação aqui, gente, ela é mínima, ela é praticamente irrisória, no caso aqui, não é isso? Já que falamos de eleições, vamos aproveitar aqui o gráfico, né, do Jornal o Globo, para mostrar o quê? Como é que ficou a composição do Congresso brasileiro. Na Câmara, 70 cadeiras ocupadas pelo PT, 66 pelo PMDB, 54 pelo PSDB e 37 pelo PSD, 36 pelo PP, 34 pelo PR, 34 pelo PSB, e aí você vai fazendo o quê? Diminuindo, tá, para o restante aqui, não é isso? Já no Senado ficaram o quê, gente? 19 cadeiras para o PMDB, 13 para o PT, 10 para o PSDB. Então essa aqui é a configuração de quê? Da Câmara e do Senado, no caso aqui, não é isso? Nós ainda vamos falar de quê? De eleições presidenciais. E a eleição presidencial teve a vitória apertada de quem? Da senhora Dilma Rousseff, que conseguiu ser o quê? Ser reeleita. Então ela já foi a primeira presidenta eleita do Brasil e agora é o quê? A primeira presidente reeleita do Brasil. Numa decisão extremamente apertada, e como você pode observar aqui no mapa, não é isso, gente? Nós temos o que? Basicamente a parte norte e nordeste do Brasil votando maciçamente na Dilma, enquanto isso a parte mais ao centro ou sul, mais aonde? No Aécio Neves, no caso. O que levou, tá? Reações desproporcionais, tá? Reações, às vezes, até inesperadas do quê? Das pessoas nas redes sociais. Falando, o Brasil está dividido. Eu me recuso a colocar aqui uma imagem que mostre que apareceu nas redes sociais o Brasil dividido. Calma lá. Mais ainda, tá? As agressões que foram feitas ao povo nordestino, tá? Porque supostamente eles teriam eleito a Dilma. Calma lá, democracia é o voto do povo, é a vontade do povo, para o povo, com o povo, sem o povo, apesar do povo. Se o povo quis, se a maioria quis,
é democracia. E mais ainda, o Brasil não está dividido dessa forma. A gente pode até colocar que, de repente, a sociedade brasileira está dividida entre dois projetos de países. Mas o Brasil dividido em regiões, não. Até porque a maior parte dos votos que a Dilma recebeu concentra onde? No centro-sul, foi mais da metade. Tá? O que acontece é que, proporcionalmente, o seu eleitorado está mais aonde? No Nordeste. Mas ela foi eleita em função de quê? Dos votos do Brasil como um todo, no caso. E aí, mais do que nunca, temos que fazer o quê? Fortalecer a democracia, independente de quem tivesse sido eleito. E não fazer como o quê, gente? Como o senhor Lobão. Afinal de contas, qual é o aeroporto que hora que você vai embora mesmo? Porque ele colocou o quê? Se a Dilma ganhar, vou embora do Brasil. Aí depois vem o quê? Esse ex-drogado, o atual drogado, não sei, não é isso? Sei que ele mesmo já confessou, usou droga, aquele negócio todo. O que acontece? Fala isso, depois, não falei isso não. Eu tava de brincadeirinha. E ainda faz o quê, gente? Vai liderar marcha o quê? Para um suposto impeachment da Dilma, para uma suposta intervenção militar. Sobre que argumentação? Que foi o quê? Teve eleições? Que essas eleições foram o quê? Fraudadas? Cadê a prova? Tá certo? Não estou aqui defendendo nenhum lado nem o outro. Somente o que, gente? Liderado por um sujeito desse é complicado no Brasil. Mas eu tenho que falar para vocês o quê? Que está acontecendo essas marchas no Brasil pedindo o quê? Um impeachment da Dilma. Qual a razão? Não sei. Ah, sabia do escândalo da Petrobras? É motivo para impeachment? Que encaminho ao Congresso aí, não é isso? Entre lá com representação popular, algo nesse sentido. Tá? Intervenção militar, qual a razão dessa intervenção militar? Não é isso? Agora, ainda mais liderado por esse sujeito aí no caso. Aliás, é que vem decaindo, está em decadência, não é isso? E aí tem que aparecer de alguma forma, no caso aqui. Pega o aeroporto mais próximo. Já que estamos falando de eleições, aí sim, vamos falar de questão democrática, tá? O Congresso aplicou para Dilma sua primeira derrota após a reeleição, que foi a questão de que, gente, do decreto 8.243 de 2014 ou simplesmente 8243. E aqui eu estou principalmente fazendo o quê? Atendendo a você que pediu. Professor, vai falar do decreto? Vamos falar do decreto. O que é esse decreto, gente? O seguinte, a nossa Constituição de 88, ela já prevê o quê? Participação popular. E esse decreto, ele é o quê? É um decreto que regulamenta essa participação popular. Ela vai normatizar essa participação popular. Se essa normatização agrada a setores A, ou B, ou X, ou Z da sociedade, é outro papo, tá certo? O decreto em si seria essa regulamentação de que dos conselhos populares. Ah, mas isso vai fortalecer instituições como o MST. Isso vai fazer o quê? Tirar o poder de quem? Do Congresso Nacional. Aí eu não posso aqui fazer esse julgamento de um lado ou do outro. Se você for pesquisar, você vai perceber que tem gente que defende o decreto, tá certo? E tem cientistas políticos que é o quê? Que é contra aí. O que eu posso falar para vocês? Foi institucionalizado pela Dilma, foi colocado por ela, e o que aconteceu? Ele foi derrubado aonde, gente? Na Câmara, e o Senado já avisou o quê? Que vai derrubar também. Agora, o que é esse decreto? Olha aqui, olha só. Tá, o decreto 8.243 de 23 de maio de 2014, tá, que a Câmara sustou, cria um sistema de participação chefiado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Estão previstos um conselho permanente, comissões temáticas, conferências nacionais periódicas, uma ouvidoria pública federal, mesas de diálogo, fóruns interconselhos, audiência e consultas públicas e ambiente virtual e participação social. A intenção é permitir que as entidades influenciem as políticas e os programas de governo e consolidar a participação como método de governo, sem qualquer previsão constitucional, usurpando poderes que só pode ser atribuído ao eleitor. Então isso aqui foi o que, gente? Considerado pela Câmara, no caso aqui. Ou seja, ela quer criar conselhos participativos, mas a nossa Constituição diz o quê? Que isso tem que ser o quê? Do eleitor via voto, no caso aqui. Esse decreto também é chamado decreto bolivariano, porque seria um quê, gente? Um sistema estilo que acontece na Venezuela, estilo que acontece em Cuba, estilo que aconteceu o quê, gente? Na União Soviética, lá da Revolução Soviética, lá do início do século XX. Tá certo? Ou seja, então tem essas ideias socialistas. O governo atual, o governo PT, ele tem o quê? Tem sempre consigo essa ideia de maior participação popular. O decreto quis fazer o quê? Fortalecer essa participação. Se isso é certo ou errado é outra discussão, é outro papo
no caso aqui, beleza? Tranquilo aí? Gente, já que estamos falando de eleições, não posso deixar de falar também o quê? Das eleições presidenciais no Uruguai, que foi o quê? Que aconteceu no mesmo dia que foi o segundo turno no Brasil, aconteceu o primeiro turno lá. E agora o que aconteceu? Vai para o segundo turno, com um quadro praticamente definido. Por quê, gente? Tabaré Vazquez, que é do Partido Governista, tem ampla maioria, é extremamente favorito, até mesmo porque, gente, até mesmo porque nas eleições para formar o Congresso do Paraguai já foi o quê? Já foi grande maioria governista, no caso aqui, beleza assim? Então você já está sabendo que vamos ter o quê? O segundo turno em novembro, aonde no Uruguai. E aí, no Direto ao Ponto de novembro, eu trago para você o quê, gente? Essa resposta, o que aconteceu na eleição do Uruguai, não é isso? Já que eu falei para vocês da questão relacionada com o que, gente? Com a participação da mulher na política, está aqui, olha só, saiu pela Agência Brasil aí, tá a fonte do último segundo do IG, tá lá, ó. Brasil piora no ranking mundial de desigualdade de gêneros, ou seja, homens e mulheres, não é isso? Tá? Levantamento leva em conta saúde, educação, economia e participação política. Eu posso falar para vocês, quando vai saúde, educação e economia, tá? O Brasil o quê, gente? Até que não está tão mal. Em diga de passagem, o Brasil em educação é destaque, até porque no Brasil as mulheres estudam muito mais que os homens, no caso. Em questão de saúde, a saúde da mulher também tem toda preferência. E aí vão lembrar que nós tivemos Outubro Rosa, não é isso? Gente, quando vai a economia, nós temos uma grande diferença salarial entre homens e mulheres, até mesmo porque as mulheres continuam o quê, gente? Naquelas profissões tendenciosamente ou culturalmente femininas que normalmente pagam menos. Exemplo disso, tem muito mais mulheres na pedagogia do que na engenharia. E qual é que paga maiores salários? A engenharia. Agora, o feio do Brasil está exatamente o quê? Em questão de participação política. Tá certo? No ranking de 142 países, o Brasil em participação política feminina está em 106, podendo cair para 109, tá certo? Já no geral, o Brasil, que estava na 72ª colocação, caiu para a 71ª colocação, ou seja, caiu e caiu muito aí. O Brasil passou a ocupar a posição de número 71, 71º lugar no ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, que analisa a desigualdade de gênero em 142 países. Houve pior em relação à pesquisa anterior, divulgada no ano passado, no qual o país ocupava a 62ª posição da lista, aí no caso. E aí é o seguinte, ó, opinião minha, Urani, tá certo? É o seguinte, quer melhorar a participação política das mulheres? Em vez de colocar só o quê? Que o partido político é obrigado a colocar a mulher candidata, separa. Pelo menos metade das vagas do Congresso brasileiro tem que ser ocupada por mulheres. E outras metade o quê? Por sexo masculino. Não é isso? Que aí sim você tem o quê? No mínimo metade da população. O que deveria ser até mais, se você pensar que o Brasil tem muito mais mulheres, o que é uma maravilha. Então, quer dizer, tem que ter essa representatividade, porque a concorrência, o poder de escolha, ele não se dá da mesma forma. O poder financeiro não se dá da mesma forma na hora de fazer o que, gente? De ir para a eleição, no caso aqui, não é isso? Antes de partir para o próximo ponto, vamos lembrar que nós tivemos o que, gente? Os governadores eleitos, os senadores, os deputados federais, não é isso, gente? E que essa representação tá feita pelo povo, chama-se democracia. E a democracia é essa vontade. Nós temos que falar outro tema triste. Qual que é, gente? Continua a seca em São Paulo, não é isso? Continua a seca em São Paulo e os níveis reservatórios caindo cada vez mais, mesmo com as primeiras chuvas aí. E aí vão lembrar que nós estamos diante de que, gente, da maior seca da história de São Paulo já registrada, não é isso? E vamos lembrar que também foi divulgado em outubro um relatório onde se mostra o quê? Que o ser humano está fazendo o quê, gente? Está propiciando o maior aquecimento do planeta já registrado pelo próprio ser humano. Tá certo? Então nós temos o quê? Um aquecimento. Notícia que saiu exatamente agora, dia 31 de outubro. Tá? Então nós temos o quê? Dados do IPCC mostrando, tá, gente, que o Brasil tem ampliado. E aí quem me segue na minha página do Face, vai lá e curte a minha página. Você é do Brasil inteiro, curte a minha página. Eu estou direto postando o quê? Essas notícias. Então em vez de você
tá? Ficar só esperando, tá, gente? Mais ainda, que você tem aqui o Direto ao Ponto todo mês, mas você pode me acompanhar todo dia, basicamente, com as principais notícias. Então não espere só o final do mês. Vamos embora dia a dia, curte a minha página lá, tá certo? Urani, e você vai fazer o quê? E você vai ter notícia dia a dia aqui, não é isso? Então nós tivemos em São Paulo essa grande seca e em Espírito Santo, o que, um fenômeno climático provoca o que, gente? Uma enchente e em menos de 2 horas chove o esperado para o mês de outubro e novembro no Espírito Santo, causando o que? Alagamento, causando o que, gente? Tirando pessoas das suas casas, aí no caso, não é isso? Chove muito no lugar, tá certo? E seca em outro, no caso aqui. Professor, mas por que essa seca em São Paulo? Vamos lembrar que são 3 coisas. Primeiro, a questão climática mesmo. Segundo, tá, analistas falam que é a questão de desmatamento na Amazônia que muda toda a corrente de ventos ali. E terceiro, falta de investimentos públicos mesmo. De quem é a responsabilidade? Do governo estadual, federal, municipal. Não é isso? Não sei, nós temos que lembrar que são o quê, gente? São instâncias de governo e o que acontece? Estão deixando o povo passar essa necessidade, no caso aqui, beleza? Gente, nós temos ainda que falar de quê? Uma brigazinha que não para. É isso, um Direto ao Ponto, a gente traz mais uma briga que não para. Qual? Vamos falar sobre a Ucrânia. Você já sabe, tá, gente? Você já sabe que acontece o quê? Que a Ucrânia, tá, ela tinha a metade que queria ficar com a União Europeia, a outra parte queria ficar com quem? Com a Rússia. Isso levou o quê, gente? A queda do poder do então presidente Viktor Yanukovych. Não é isso que eu chamo de Viktor Yanukovych. Vem o quê? Uma nova eleição na Ucrânia. Eleito o quê? Um rei de chocolate, o senhor Petro Poroshenko. Vamos lembrar que a Crimeia se autodeclarou o quê? Independente, ficando com quem, gente? Com a Rússia. Eu falei que ia ficar com a Rússia. E vamos lembrar que várias repúblicas e estados, tá, ao leste da Ucrânia falou, eu também quero ficar com a Rússia, que levou a confronto direto, que derrubaram o avião do Boeing da Malaysia Airlines. Toda essa historinha eu já contei para vocês desde o Direto ao Ponto de março até o Direto ao Ponto de setembro. Pois é, houve o que, gente? Um acordo de paz. O Petro Poroshenko com quem? Com os rebeldes. O que aconteceu? Simplesmente, tá, os rebeldes fizeram o quê? Fizeram uma votação similar ao que aconteceu, tá, na Crimeia e falaram o quê? Nós queremos ficar independentes, queremos ir com a Rússia. Petro Poroshenko pediu, Rússia, não aceita não. E ela fez o que, gente? Aceitou. Não é aceitar ainda a anexação, mas aceitou o quê? Essa votação. Que o Petro Poroshenko fala que não vale nada. E não é só ele não, tá? A Alemanha também diz que não vale nada e a União Europeia diz que não vai reconhecer. Então tá aqui a notícia para você. Rússia respeita o resultado das eleições separatistas. A Rússia anunciou que respeita o resultado das eleições separatistas na autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo as agências de notícias russas. As eleições foram realizadas tranquilamente, com uma alta taxa de participação, afirmou o Kremlin, citado pelas agências. O presidente ucraniano Petro Poroshenko, o rei do chocolate, por outro lado, havia condenado as eleições, afirmando que elas são ilegítimas. Poroshenko instou a Rússia, chamou a Rússia, pediu à Rússia a não reconhecer os resultados das votações. Mas ele disse que as eleições é uma farsa, porque ele falou que a eleição é uma farsa, realizada sob tanques de guerra e metralhadoras, e que viola uma série de acordos conhecidos como o Protocolo de Minsk. Assinado em 5 de setembro, o acordo previa um cessar-fogo entre os rebeldes e Kiev. Na sexta-feira, o chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse ao presidente russo Vladimir Putin por telefone que as eleições não são legítimas e não serão reconhecidas pelos líderes europeus aí. Ou seja, gente, mais instabilidade nessa região aí, não é isso? Mais instabilidade nessa região e você já sabe que isso pode cair em prova. Mas Urani Atualidades, Cowboy da Atualidades, traz isso para você aqui no laço e já te mostro que fique atualizado com mais esse dado aí, beleza? Nós estamos falando de conflito, nós estamos falando de problema, não podemos deixar de falar de quem, gente? Que a Suécia, isso mesmo, a Suécia que participa e integra a União Europeia, vai lembrar que a Suíça não participa, então a Suécia fez o que em outubro, gente? Reconheceu o Estado palestino como sendo um país. Então, mais um país, já são 112 países no mundo que reconhecem o que, gente? A Palestina como sendo um
país. Então a Suécia está sendo o quê, gente? Essa ponte da Palestina com quem? Com a União Europeia, no caso aqui, não é isso? Vale lembrar que o Brasil já reconheceu isso em 2010. O Brasil também já reconheceu a Palestina como sendo um país. E ainda tem mais, reconheceu nas fronteiras pré-67, antes de Israel fazer o quê, gente? Ter todo aquele avanço sobre as fronteiras e aumentando de mais de 75%. A área delimitada pela própria ONU em 14 de maio de 48, no caso aqui, não é isso? E a Dilma Rousseff, discussando na Assembleia Geral da ONU em 2011, com essa roupinha do Pato Donald, ela falou o quê? Que ela simplesmente conclamava o mundo a reconhecer o quê? A Palestina como sendo um país. Quem não gostou dessa brincadeira, gente, quem não gostou dessa brincadeira foi Israel, que falou que o reconhecimento da Palestina pela Suécia não acrescentava em nada e mais ainda, tá? Que ele iria fazer o quê? Construir mais assentamentos judeus, onde, gente, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, uma área considerada que seria de quem, gente? Dos palestinos, no caso aqui, beleza? Então nós temos mais esse debate, mais essa questão aí, para colocar o que, gente? Fogo na questão judeus palestinos. E a gente lembra mais uma vez para vocês, que naquela área em Israel não é petróleo a disputa ali não tem petróleo. Se você furar ali, você chega no inferno, fala com o demo, mas você não chega em petróleo. A disputa de judeus palestinos é o que? É territorial, ela é o que? Ela é religiosa. É histórica, territorial, religiosa, no caso aqui. Beleza aí? Tranquilo? Gente, olha só, nós temos falando aqui de conflito, tá? Não, essa é de rir. É de rir. Mais uma de quem, gente? Do ditador da Coreia do Norte, sou Kim Jong-un. Não bastasse ele fazer o que, gente? Ser fã incondicional do Mickey, tá certo? Não bastasse ele obrigar todos os homens da Coreia do Norte a usar esse corte de cabelo igual ao dele, que eu chamo de galinha polonesa. Não bastasse ele mandar matar o tio, que foi praticamente o pai dele, matar a ex-namorada, porque estava cantando música que ele considerava subversiva, e o grupo dela tinha Bíblia, tá certo? Gente, não bastasse isso, não bastasse ele ter o quê? O dia que é proibido sorrir na Coreia do Norte. Agora foi o quê, gente? Mais de 50 pessoas foram o quê? Executadas publicamente, tá certo? Membros do governo. Por quê? Porque assistem novelas. Isso mesmo, tá? Assistir novela agora é o quê? É pena de morte. Tá aqui, ó. Cerca de 50 pessoas, incluindo integrantes do governo e militares, foram publicamente executados na Coreia do Norte desde o início do ano. Entre elas estão 10 membros do Partido Trabalhista, dos trabalhadores, não é isso? Da Coreia, liderado por Kim Jong-un, que foram fuzilados por crimes contra o Estado. Eles foram acusados, por exemplo, de praticar suborno, cometer atos promíscuos e assistir novelas sul-coreanas. Ou seja, se fosse novela brasileira, talvez eles fariam o que, gente? Eles aceitariam. Mas como era novela sul-coreana da inimiga Coreia do Sul, de jeito nenhum. Então o que acontece? Bala na cabeça. Mais uma de que, gente? Da Coreia do Norte. E não dê risada não, porque isso cai em prova. Tá certo? Isso cobra em prova, tá certo? Não dê risada não, porque é isso mesmo, tá? O sujeito é doido, mas cai em prova, beleza? Gente, vamos falar de uma coisa aqui agora, né, que em outubro aconteceu, que a gente fica feliz, não é isso? O Prêmio Nobel da Paz. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz em outubro? Gente, quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2014? Foi dividido por duas pessoas. Por quem, gente? Pelo indiano Kailash Satyarthi e a Malala Yousafzai, não é isso? O que acontece, gente? Kailash Satyarthi é um ativista indiano que luta pelo direito das crianças, que ele fala que criança não tem que ser explorada economicamente, tá certo? E ele luta no mais alto que, gente, no melhor modo hindu, da luta pacífica, de protestos pacífico, não é isso? Então ele vem fazendo o quê? Denunciando exatamente isso, a exploração de criança. A gente fala disso muito no Brasil, mas a gente compra produtos da China, compra produtos da Índia, que faz o que? Utiliza a mão de obra de criança, mão de obra praticamente considerada como escrava e companhia. Então ele ganha o Prêmio Nobel da Paz. E junto com ele ganha quem, gente? A senhora Malala. A Malala, você vai lembrar dela, a paquistanesa, que defendendo o direito das meninas estudarem, tá certo? A gente foi o quê? Houve uma tentativa de assassinato pelo grupo Talibã
no Paquistão. Quando ela sai da escola, até que era da família dela, entra no ônibus, o talibã chega para ela e pergunta, você que é a Malala? E ela fala, eu sou a Malala. Então eles falam, então tome uma balala. E deu o que, gente? Atirou na cabeça dela, levada para a Inglaterra, ela surpreendentemente recupera e então passa a fazer todo o seu discurso, aumentar aumentar a sua defesa de que, gente? Do direito das mulheres fazer o quê? Estudarem, no caso aqui, não é isso? Então nós temos quem, gente? A Malala tá ganhando o quê? O Prêmio Nobel da Paz, juntamente com o indiano. E essa frase dela aqui, né? Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro pode mudar o mundo, tá certo? Então nós temos aqui o Prêmio Nobel da Paz. Nós temos ainda o que, gente? Ah, essa aqui eu gostei, e gostei com força. Vale lembrar que entrou em vigor, já no dia 1º de novembro, tá, gente? O que? A Lei Federal 12.971 de 2014, que foi sancionada em maio pela presidente Dilma Rousseff. E o que traz essa lei, gente? Aumentando o rigor, aumentando a multa, tá certo? Para quem faz o que, gente? Para quem faz ultrapassagem perigosa, direção perigosa. Essa defesa eu tenho comigo há muito tempo, tá certo? Muito mais eficiente que a lei seca também é eficiente, é o que, gente? É uma lei que coíba o que? Essas ultrapassagens perigosas. Eu gostaria que todas as nossas estradas, tá, as BRs, fossem o que? Fiscalizadas 100% do tempo, para impedir exatamente o que é a ultrapassagem perigosa, porque você mata, você assassina quem está vindo na sua mão direitinho, porque você vai ultrapassar e acaba batendo de frente, não é isso? Então, olha o que diz aqui agora essa nova normatização, não é isso? Matéria publicada aqui, por exemplo, essa aqui no Correio Brasiliense. Entrou em vigor a Lei Federal número 12.971, sancionada em maio pela presidente Dilma Rousseff. A medida objetiva coibia essas ilegalidades, que, segundo o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, são responsáveis por 40% dos acidentes fatais no Brasil, tá certo? Quer dizer, a lei seca, tá, a questão da bebida, era em torno de 1, 2%. Olha só a diferença aqui. Com a nova norma, a punição para quem ultrapassar pelo acostamento, eu adorei isso aqui. Quando eu estou saindo de casa para o serviço mesmo, que tem de gente que vem pelo acostamento, ou vontade de jogar fora da pista, passa de R$ 127 para R$ 957,70. Por mim, podia fazer o quê? Colocar mais um zerinho aqui, ser 9.570. Tá, Sérgio? Olha só, a disputa de racha, a exibição de manobras perigosas e a promoção de competições automobilísticas sem autorização vão custar 1.915. Foi na minha concepção, podia que, gente, ser o quê? 11 mil, ou no mínimo o valor do carro. Antes, o Código de Trânsito Brasileiro previa uma multa de 191. O Congresso Nacional agravou as condutas inadequadas no trânsito com a elevação dos valores das sanções pecuniárias aí, não é isso? E aí vai fazer o que, gente? A gente espera que essas multas, todo esse valor, seja reinvestido para onde? Para a melhoria do próprio trânsito, da conscientização, da melhoria das estradas para esse país afora, não é isso? Até mesmo porque, né, nós estamos hoje em pleno século XXI, com um carro com uma capacidade totalmente de frenagem e estabilidade totalmente diferente da do século XX, e a nossos limites de velocidade ainda são o quê? De 1900, minha avó virgem, não é isso? Ou seja, então espera que melhore, tá, como um todo, tá, o nosso sistema viário e mais ainda, que isso reduza o que? A quantidade de mortes e que isso represente mais dinheiro aonde, gente? Para investir na própria melhoria do sistema, beleza? Gente, essas foram as principais notícias do mês de outubro, que pode cair o que? Na sua prova aí, não é isso? Gente, é o seguinte, chegamos ao final aqui dessa edição comemorativa de um ano, tá certo? Do Direto ao Ponto. E eu vou mandar um grande abraço aqui para algumas pessoas em especiais, não é isso? Entre essas pessoas, Paulo Nailton Santos, que mandou uma mensagem dizendo que passou em 2 concursos em 2014, tá certo? E agradeceu ao professor Daniel, cowboy da Autoridades, pelas dicas que ele teve no Direto ao Ponto, que ajudou ele a conseguir fazer o que, gente? Alcançar essa empreitada aí, não é isso? Agradecer, tá? Mandar um abraço especial pro Jonathan, pro Tieson Bolucci. Esse aqui ficou, professor, você vai falar do decreto 8.243, não vai? Vai. Ele mandou tanto, eu já falei, vou falar, pode deixar. Bruno Ferreira de Araújo, a Líria Margalhães, a Luciana Pereira, André Cabral, Amanda Brito, Thalita Alves, a turma do Gran Curso Presencial, né, a Morgana, a Mijane, a Cláudia, tá, os rapazes que estavam todos eles juntos lá, a gente brincando, tá, a Letícia Ruivo, tá, e mandar um abraço especial para toda a equipe que fica atrás da câmera, tá certo?
tá certo? Toda a equipe do Gran Curso Online, que se nós estamos aqui, tá, com um ano, é graças a essa galera que não aparece. Gostaria até de ter trazido isso para cá, brincado e tal, mas que não aparece. Mas que a gente faz o quê? A gente tem um carinho muito grande, porque o trabalho deles é que leva o quê? A nossa mensagem até vocês aí, tá? Então, muito obrigado a toda a equipe do Gran Curso, tá certo? As minhas chefes imediatas, tá certo? E ao nosso chefe maior, professor Grangeiro e companhia, beleza aí? Um abraço agora super especial para o meu amigo Reginaldo Veras, que alcançou a Câmara Legislativa, e eu já venho anunciar a vocês que a partir de janeiro nós temos um outro programa chamado Urani na Câmara Legislativa do Distrito Federal, acompanhando o que, gente? Os nossos parlamentares, trazendo mais próximo, o que? Mais próximo todo o processo parlamentar para você, aluno, para você, cidadão, no caso aí, beleza? Então, gente, deixo um grande, imenso abraço no coração de cada um e falando que no final de novembro, tá? Nós estaremos o que, gente? Com Direto ao Ponto de novembro, não é isso? Tá? Mais uma vez, muito obrigado e parabéns ao Direto ao Ponto por esse um ano de vida, beleza aí? Gente, grande abraço, parabéns a Direto ao Ponto e felicidade e um abraço no coração de vocês.